não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Se nós definimos a filosofia como a busca da unidade do conhecimento, na unidade da consciência e vice-versa, então a busca da unidade é evidentemente hierarquização e sistema. E, nesse sentido, qualquer das partes só adquire sentido dentro do sistema. Porém, o sistema não nasce pronto, o sistema ele vai se formando à medida que os problemas aparecem e que a própria consciência do filósofo vai se formando. O que é um processo que implica muitas marchas e contramarchas, muitas contradições, muitos erros, muitos fracassos. Então, não existe a possibilidade daquele sistema bem arrumadinho como os filósofos da época clássica, Spinoza ou Descartes ou Leibniz gostariam de fazer. Mas existe, vamos dizer, uma tendência sistemática, uma tendência unificante que é, vamos dizer, o próprio espírito da filosofia, que é a própria inspiração básica da filosofia. Se não fosse isso, se for para viver numa multiplicidade, num estado de fragmentação, não precisaria filosofia alguma. E se esse estado de multiplicidade e fragmentação fosse muito confortável para o ser humano, ele não buscaria de modo algum unificar nem os seus conhecimentos e nem ter alguma coerência ou constância na sua conduta na vida. Mas, do mesmo modo como o nosso organismo e o organismo de qualquer ser vivo se esforça para preservar na sua unidade, para preservar a sua forma, para defendê-la contra as forças dissolventes, entrópicas que existem em torno, do mesmo modo a nossa mente, a nossa consciência se esforça para encontrar alguma unidade. Esse esforço é tremendamente complicado e o número de dificuldades que se oferecem é uma coisa realmente assustadora. Quando eu era mais jovem, eu tive a ocasião de observar que a maior parte das pessoas que eu conheci não conseguiu manter sequer uma unidade na visão da sua própria biografia. Quer dizer, elas simplesmente se esqueciam dos episódios e decisões fundamentais que tinham feito delas aquilo que elas eram no momento, mas que não juntavam muito causa e consequência, perdiam o fio da unidade, mas imediatamente, para conseguir se arranjar na vida prática, construíam uma unidade fictícia provisória na qual acreditavam durante algum tempo, depois trocavam por outra. Esta mesma sucessão, vamos dizer, de imagens unificantes fictícias mostra que o impulso filosófico existe em todo mundo, de certo modo. Quer dizer, ele é uma necessidade, né? E nesse sentido o não filósofo busca também a unidade da sua consciência, tanto quanto o filósofo, tá certo? Só que o faz, vamos dizer, ao fio das exigências da mera vida prática, é o fio das situações de fato que se impõe a ele, e não, vamos dizer, com um esforço constante e autoconsciente, por assim dizer. Então, o fato de eu não gostar muito da exposição sistemática, tipo tratadística, e também o fato de a maior parte do meu pensamento ter sido exposto mediante exposição oral e não escrita, não significa que não haja, então, esta busca da unidade. E a unidade se expressa, naturalmente, de uma maneira hierárquica, indo, então, do principal para o secundário, né, dos fundamentos para as consequências. Então, como em toda filosofia, o fundamento dos fundamentos é a resposta à pergunta sobre o ser, sobre a existência, vamos dizer, sobre a famosa pergunta de Leibniz, por que existe o ser e não antes o nada? É certo? Então, essa pergunta se
subdivide, evidentemente, numa explicação causal e numa justificação. Quer dizer, o porquê significa a pergunta causa eficiente, quer dizer, de onde surgiu o ser. É isso. E por que ele existe também significa qual é o seu fundamento ou a sua justificação. Então, nós podemos partir, vamos dizer, da pergunta mais corrente sobre a existência da matéria. Nós todos vivemos num universo constituído de matéria, um universo que tudo tem peso, forma, medida, tá certo? Então, a matéria constitui o ambiente imediato no qual nós vivemos. Então, o problema é que nas discussões correntes, nas quais às vezes se envolvem pessoas de grande autoridade no mundo científico e filosófico, geralmente se confunde a pergunta pela origem da matéria com a pergunta pela origem do ser. Né? Se perguntamos aí ao Dr. Richard Dawkins, ou ao professor Hawking, por que existe o ser e não antes o nada, ele nos responde com uma teoria sobre a origem da matéria. Tá certo? E nessa resposta fica subentendido que a matéria pode ter-se, porque a matéria, né, ou seja, o nosso universo, tal como nós o conhecemos hoje, pode ter surgido da combinação de determinadas forças sem a necessidade de um agente consciente externo que as pusesse em movimento. Então, seria onde a matéria teria se formado por uma espécie de espontaneidade de forças pré-existentes. É claro que isso responde apenas à origem da matéria e não à origem do ser, de algum modo. Isso não responde nada sobre o fundamento do ser. Mas, qualquer que seja o caso, se a matéria se formou a partir da combinação, do encontro de forças pré-existentes, então nós temos duas conclusões imediatas dessa teoria, que hoje é mais ou menos aceita pela comunidade científica de modo geral. Em primeiro lugar, essas forças preexistiam ao universo e elas não são absolutamente um nada, elas são alguma coisa. Então, este algo já preexistia ao universo material e não podemos dizer que isso fosse um nada. Então, evidentemente, essas forças já eram a presença do ser, de algum modo. Né? Elas tinham um ser. Em segundo lugar, se elas se encontraram e produziram um resultado, é porque elas se encontraram, vamos dizer, numa quantidade e numa proporção apta a produzir esse resultado. Isso quer dizer que a proporção das várias forças, com que as várias forças entraram nessa combinação e a proporção da combinação como tal, obedece a uma fórmula matemática. Né? Se falhasse essa fórmula, nada teria acontecido. Ou seja, se houvesse uma diferença para mais ou para menos nas forças, então nada teria acontecido. Então, a exigência absoluta que está subentendida nessa teoria é de que houvesse uma proporção matemática capaz de gerar, pela combinação dessas forças, todos os resultados subsequentes, ou seja, a totalidade do universo que se formou a partir daí. Isso quer dizer que, além das forças, existia então uma segunda coisa que se chamava proporção matemática. Ou seja, isso quer dizer que as leis da matemática preexistiam então a este momento da criação da matéria. E as leis da matemática certamente não são um nada. Ora, que leis da matemática existiam? Podemos dizer que só existiam aquelas que entraram naquela combinação específica? Não, isso é absolutamente impossível, porque faz parte da própria natureza das leis matemáticas, o fato de que cada uma delas está ligada às outras por uma rede imensurável de nexos de consequência. Quer dizer, o conjunto inteiro das consequências matemáticas já preexistia então a existência da matéria, e nós não podemos dizer de maneira alguma que isso era um nada. Como nessa teoria está subentendido que todo o universo se originou naquele instante, então é absolutamente necessário que naquela combinação estivessem
contidas absolutamente todas as possibilidades que depois se desenvolveram e se manifestaram sob as formas que hoje nós conhecemos. Então, a estrutura inteira da matéria, a tabela periódica dos elementos, as leis da biologia, o ADN, a possibilidade das várias espécies animais e, finalmente, a possibilidade da espécie humana e a possibilidade de que a espécie humana estivesse hoje aqui meditando sobre este assunto. Se isso não estivesse contido, vamos dizer, na fórmula inicial, isso não poderia ter acontecido de maneira alguma. Se a fórmula, vamos dizer, do momento inicial determinou tudo o que aconteceu depois, então certamente tudo o que aconteceu depois estava ali contido sob a forma de uma lógica interna de possibilidades. Então, isto quer dizer que a possibilidade de que determinados seres, bilhões de anos mais tarde, retroagissem sobre esse movimento todo, meditando sobre o caminho inteiro percorrido e pudessem, de certo modo, vislumbrá-lo num único instante, como nós estamos tentando fazer aqui, ou como fazem os debatedores científicos quando entram neste assunto, essa possibilidade também tinha que estar contida lá. Ou seja, a possibilidade da consciência do processo já estava dada na forma inicial do processo, senão ela jamais aconteceria. Então, isto quer dizer que dentro desta fórmula já estava contida a visão autoconsciente do próprio processo, porque quando nós tomamos consciência do trajeto percorrido, ora, nós não saímos de dentro do processo universal para tomar consciência dele, nós estamos dentro dele ainda e ao mesmo tempo o estamos vislumbrando o trajeto inteiro percorrido. Então, é o próprio processo que toma consciência de si mesmo através das nossas ilustres pessoas. E esta possibilidade, evidentemente, já estava contida na fórmula inicial. Ou seja, é claro que a fórmula inicial, neste sentido, é perfeitamente consciente de si mesma. Porque se a possibilidade de ela tomar consciência já está contida nela desde o início, para se manifestar depois de alguns bilhões de anos, então, enquanto possibilidade lógica, esta consciência já está contida lá desde o início. Então, quando nós dizemos o conjunto das leis matemáticas, você não pode esquecer que as leis matemáticas são exatamente as mesmas leis da lógica. Não há diferença alguma, estruturalmente, entre a aritmética elementar e as leis da lógica. Então, o conjunto inteiro da lógica, tal como conhecido pelos seres humanos, e mais a parte que ainda não é conhecida e que pode se manifestar amanhã ou depois, também já estava contida lá. Então você vê que antes da formação da matéria existia um bocado de coisas e tinha que existir necessariamente, senão a formação da matéria jamais aconteceria. Ora, estas coisas que existiam então antes da formação da matéria eram, note bem, o conjunto das possibilidades que se manifestaram ao longo da história do universo e das que ainda não se manifestaram e podem se manifestar ainda. Né? Então, significa que a fórmula inicial continha absolutamente tudo, inclusive a consciência do processo. Ora, se continha a consciência do processo, nós podemos perguntar, ela podia conter somente a consciência do processo? E mais nada? Isto é absolutamente impossível. Né? Porque se nós dissermos que nesta forma estavam contidas todas as possibilidades que se manifestaram e as que não se manifestaram, e mais ainda, as que jamais se manifestarão, então é necessário que nesta forma estivesse contido muito mais do que o universo efetivamente existente. De certo modo, estava contido ali todos os universos possíveis. Mais ainda, do mesmo modo, como nós hoje temos a consciência não só deste universo existente, e somos até capazes de, vamos dizer, de esboçar o trajeto inteiro percorrido, mas também nós somos capazes de conceber universos inexistentes, porém possíveis. Né? A cosmologia moderna chegou a ser definida como uma ciência que investiga modelos possíveis do universo sem levar em conta
se eles foram levados à prática ou não, então é evidente que também todos esses universos possíveis e a consciência deles também estava contida na possibilidade inicial. Note bem, quando eu falo possibilidade, vocês devem se resguardar de entender esse sentido, esta palavra, no sentido fraco em que nós dizemos apenas que uma coisa é possível, quer dizer, uma possibilidade humana pensada. É claro que as possibilidades estavam lá, mas não apenas como possibilidades pensadas pelo ser humano, mas como possibilidades reais, porque se manifestaram de fato. Então seriam mais corretamente chamadas potências. Então, as potências todas que compõem o universo efetivamente existente, mais todos os universos possíveis, existentes e inexistentes, por manifestar ou eternamente imanifestados, estavam tudo lá, junto com a consciência deles todos. E isso é exatamente o que nós chamamos o Logos, ou inteligência divina. Então, nós chegamos à conclusão de que, em qualquer das hipóteses, no princípio era o Verbo. No princípio era o Logos. Não há outra saída. Qualquer outra teoria é uma desconversa, é um apelo à irracionalidade, ou é uma limitação proposital e muito sacana da pergunta. Porque você pergunta pela origem da existência e o indivíduo responde apenas com a origem da matéria, tal como concebida pela física atual, sem levar em conta que as forças que originaram esta matéria não são nada, mas são algo perfeitamente existente, senão não poderiam ter gerado nada, porque do nada nada se faz. Então, algo sempre existiu, algo existiu eternamente. O conjunto das possibilidades que estão expressas para nós simbolicamente na aritmética elementar, na lógica, sempre existiram. E não existiram como possibilidades meramente pensadas pelo ser humano, no sentido da lógica humana, mas existiam como estrutura real e efetiva da possibilidade universal. Então, vamos dizer, este é o começo, é o item número 1 da minha filosofia. Ela pode se resumir na sentença: no princípio era o Verbo. Muito bem. Item número 2. A constituição do universo. Então, se o universo se forma a partir de um corpo de possibilidades, que, além das possibilidades efetivadas, contém inumeráveis outras, isso significa que o universo, tal como existe, ele não pode ser completo em si mesmo. Para cada coisa existente que nós constatamos nesse universo, existem inumeráveis outras coisas possíveis que, de certo modo, o delimitam e marcam a forma que ele tem. Ou seja, o universo não se compõe só de realidades existentes. Ele se compõe de uma infinidade de potencialidades não realizadas que, por assim dizer, cercam cada ente existente. É isto que eu chamo em cada ente o seu círculo de latência. Círculo de latência é tudo aquilo que um ente poderia ser, mas não é. Mas esse poderia ser, note bem, não é algo que nós enxergamos nele. Não é algo que nós imaginamos. Por exemplo, eu estou vendo aqui um elefante, eu imagino que poderia ser uma pulga. Não é isto. Eu estou falando de possibilidades reais que cercam e delimitam e definem aquele ser, justamente porque não se realizam nele. Por exemplo, qualquer um de nós tem a possibilidade de morrer agora mesmo. Se nós não tivéssemos essa possibilidade, não morreríamos jamais. E, no entanto, não morremos, eu continuo aqui cinicamente dando essa aula e vocês assistindo. Então, esta possibilidade de morrer a qualquer momento, ela não se realizou ainda, e espero que não se realize, pelo menos até o fim da aula, tá certo? E, no entanto, ela define e delimita a nossa presença. Porque nós estamos aqui enquanto criaturas mortais. Então, em volta de cada ser existente existe um círculo de latência, que é o conjunto de possibilidades que, justamente porque não se realizam, o delimitam e o distinguem. Ora, sendo assim, o nosso universo nunca é completo. Tudo o que existe tem
um círculo de latência que se prolonga até não se sabe onde. Vamos dizer, a descrição completa do círculo de latência de um único ente abrangeria o universo inteiro, porque, como dizia Leibniz, cada ser traz em si aquilo que o distingue de todos os outros. Todos, sem exceção. Por exemplo, quando você vê uma vaca, ela não é distinta somente do boi, mas é distinta de um cavalo, é distinta de um gato, é distinta de uma equação de segundo grau, é distinta de uma ação da Bolsa de Valores e é distinta de mim, espero eu. Então, o conjunto dessas distinções é o que marca a forma específica daquele ente. O mesmo raciocínio se aplica a todas as espécies. Cada espécie tem em si mesmo conjuntos das diferenças que a separam de todas as demais espécies, porque senão haveria entes mistos, né, que pertencem a uma espécie e a outra ao mesmo tempo, né, como naquela famosa brincadeira que a revista Spiegel todo ano faz uma brincadeira. No 1º de abril publica uma notícia com ares de toda seriedade e solta aquilo no ar e alguém acredita. E uma vez a Spiegel publicou que um cientista tinha conseguido cruzar uma vaca com um tomate, criando um ente que em português se chamou boi-mate. E a revista Veja acreditou piamente naquilo e no número seguinte publicou a fantástica descoberta do boi-mate. Então, apesar de todas as dúvidas que nós possamos ter sobre a identidade das espécies, e apesar da imensidão de dúvidas que nesse sentido é levantada pela própria teoria da evolução, dificuldades que não sou eu que vou resolver, o fato é que as espécies permanecem distintas, tá certo? E cada uma contém em si a totalidade das diferenças que a separam de todas as demais, de modo que não há possibilidade da confusão, vamos dizer, entre um jacaré e a senhora Dilma Rousseff, por exemplo. Né? Então, a pessoa que tem dúvidas, né? Isto significa que eu digo que o nosso universo ele nunca é completo, ele nunca é cheio, quer dizer, todos os interstícios não estão preenchidos. Isto quer dizer que nós nunca poderemos encontrar no universo uma ordem total e acabada. Quando nós olhamos o universo sob um certo aspecto, ele nos parece totalmente ordenado. Quando olhamos sob o outro, ele nos parece totalmente caótico. Quer dizer, a mistura de ordem e caos, tá certo? É um produto mágico. E isso é justamente o que constitui o nosso universo. Então, digamos que até certo ponto a ordem predomina, mas há sempre um coeficiente de caos e absurdidade que é inerente à própria constituição do universo. Pelo simples fato de que as possibilidades que se realizam excluem outras possibilidades que não se realizaram e que nem sempre as possibilidades que realizaram são aquelas que melhor combinariam com a totalidade. Entre o indivíduo e a totalidade existe uma série de... qualquer indivíduo, pode ser um ser humano, uma pulga, e a totalidade existe sempre uma série de relações que são muito complexas e muito ambíguas, que, por um lado, nós vemos que o indivíduo está, entre aspas, inserido na totalidade, através da sua espécie, das, aspas, leis da natureza, etc, etc, etc. Mas, por outro lado, existe sempre um coeficiente de imprevisibilidade e de absurdidade, até mesmo no nível subatômico. Quer dizer, nós não somos... nem mesmo as partículas subatômicas obedecem completamente a uma ordem pré-existente. Existe um coeficiente de arbitrariedade ao ponto de que alguns físicos renovam a antiga filosofia panpsiquista, né, dizendo que até as partículas subatômicas parecem que às vezes que agem por vontade própria. Então, elas agem por vontade própria, mas elas não se desligam totalmente do sistema. Então, esta coexistência, vamos dizer, de caos e ordem, né, a coexistência de unidade e diversidade, numa tensão permanente, isto aí é todo o universo que nos rodeia. Muito bem, item 3. O ser humano. Então nós vimos aí uma metafísica, uma cosmologia,
e agora uma antropologia. Né? Então, dentro deste universo existe uma criatura chamada homem. A criatura chamada homem, ela se define essencialmente pela memória. O ser humano é o bicho que age hoje em função daquilo que ele fez ontem. Nenhum outro bicho faz isso. Todos os animais reagem, vamos dizer, às situações que se apresentam de acordo com pautas que já estão dadas, vamos dizer, nos seus reflexos, de uma maneira permanente e mais ou menos imutável. Quer dizer, pode ser mudado por uma influência exterior, mas em princípio o conjunto dos reflexos, uma vez dado, ele se estabiliza e o animal vai reagir de maneiras permanentes. Tá certo? Ao passo que o ser humano está continuamente mudando a sua conduta de hoje em função de algo que lhe aconteceu ontem. Então, digamos, a continuidade da memória é o traço fundamental do ser humano. Essa continuidade da memória é precisamente o que Maurice Pradines chamava de consciência. Né? Quer dizer, a consciência é uma memória do passado preparada para as tarefas do futuro, ou pelo menos que ela se acha preparada. Quer dizer, você sabe o que você vai fazer porque você sabe o que você já fez e o que lhe aconteceu. Então, vamos dizer, muito mais até do que a mera capacidade da fala, é esta capacidade que define o ser humano. Quer dizer, isso nós chamamos precisamente da sua historicidade. Quer dizer, o ser humano é eminentemente histórico neste sentido, né? De que tudo o que lhe acontece hoje, tudo o que ele vai fazer hoje, se integra de algum modo no seu passado, do mesmo modo que a imagem que ele tem do passado se integra e se amolda novamente à situação que ele está vivendo para preparar um futuro. Isso todos os seres humanos conhecidos sempre viveram assim. Da onde vem, vamos dizer, o traço, vamos dizer, o segundo traço mais eminente derivado desse, que é o que eu chamo o princípio de autoria. Cada ser humano sabe que ele é autor de seus atos. Que aquilo que ele fez não foi um outro que fez. Pouco importando o que seja, quer dizer, se eu comi hoje de manhã, se eu tomei um café da manhã, eu sei que não foi o seu estômago que ficou cheio, e sim o meu. Então, se eu dormi, eu sei que quem acordou fui eu e não o vizinho. E assim por diante. Quer dizer, desde os atos mais banais até as ações de maior envergadura, a consciência de si mesmo como autor de seus atos acompanha o homem ao longo de toda a sua vida e ela se manifesta já desde os primeiros dias da existência. Quando você vê um bebê examinando a sua mão, o seu pé, etc., etc., o que ele está fazendo? Ele está tomando conta, tomando posse dos seus instrumentos físicos de ação.